amigos da TV Mundo Maior. Estamos aqui de novo em mais um programa Ciência e Espiritualidade. O nosso tema de hoje é a eutanásia. Vamos fazer um pequeno debate aqui em nosso estúdio, discutindo os aspectos legais e médicos da eutanásia. Antes de começarmos o debate, vamos ouvir o que as pessoas pensam a respeito desse assunto em O Povo Fala. Eutanásia, a senhora é contra ou a favor? Eu sou contra, totalmente. Se o espírito está naquela condição, é aquele período que ele está tendo para se redimir, assim que eu entendo a coisa, né? Então, eu acho que não cabe a nós, a ninguém, a tirar a vida, porque enquanto ele estiver ali, ele está tendo uma vida latente, mas está. Eu acho que depende do caso, eu sou a favor. Eu sou contra, porque eu acho que está tirando a vida da pessoa, né? Eu acho que eu sou a favor de desligar. Olha, dependendo do caso, eu sou a favor, dependendo, eu sou contra. Se não tem jeito, né? Para que ficar sofrendo a família e a pessoa? Eu sou a favor desde que a pessoa conceda e ela esteja sofrendo, esteja naquela situação assim terminal, que na verdade espiritualmente ela já desencarnou, mas o que está segurando ela são os aparelhos dos hospitais, né? São as coisas mais materiais do homem. Não tem como ser a favor da eutanásia, né? Sou contra. Para falar sobre a eutanásia, o Ciência e Espiritualidade trouxe duas convidadas. Uma é a doutora Ivete Senise Ferreira, advogada, e também trouxemos a doutora Avanir Nimitz, deputada estadual e médica. Bom, antes de tudo, muito obrigada às duas por aceitar o nosso convite. E eu já gostaria de iniciar uma pergunta para a doutora Ivete. A senhora é advogada, né? Como a nossa lei brasileira trata sobre esse assunto da eutanásia? A lei brasileira, particularmente na área do direito penal, da qual eu sou professora, cuida de estabelecer as condutas que são permitidas e aquelas que são consideradas ilícitas e por isso recebem uma sanção se forem cometidas. No caso da eutanásia, o assunto se insere na proteção à vida. E a vida é um dos principais elementos para o qual se dirige a proteção penal, garantida constitucionalmente como um direito de todos, não é? E as questões se refletem nas várias áreas do direito, mas no direito penal se estabelecem quais as condutas permitidas e quais as condutas ilícitas. E, evidentemente, os atentados à vida são punidos pela nossa lei penal e de forma indiscriminada, todos os atentados à vida, com exceção daqueles casos em que a lei permite um abrandamento da pena ou uma ignorância, vamos dizer, do fato. E a eutanásia não está prevista em nenhum desses casos. Portanto, diante da lei brasileira, a eutanásia é um crime. Todavia, há muitos projetos que pretendem tirar essa característica ilícita da eutanásia em algumas modalidades, não é? Que nós podemos discutir aqui nesse debate. E essa pretensão se baseia no fato de que em muitos países já há uma permissão para a eutanásia no sentido de não ser considerada crime a ajuda que se faz a uma pessoa que esteja num grave sofrimento ou iminente perigo ou iminente morte, desde que com a concordância dela ou com que os médicos atestem que realmente ela está num estado próximo, vamos dizer, à morte. E com isso, aqui no Brasil, algumas pessoas se animaram a apresentar alguns projetos para permitir situações que possam constituir a eutanásia e que, na verdade, na prática existem, praticadas muitas vezes por uma forma de omissão de ajuda a uma pessoa que está em estado terminal. E esse assunto, portanto, entra na área jurídica também, apesar de ser um assunto eminentemente médico, religioso e ético. É verdade. Doutora Avanir, e a sua posição em relação à eutanásia como médica, como a senhora enxerga? Como médica, como cidadã e agora recém-formada em direito também, eu sou totalmente contra a eutanásia. Como bem falou a doutora Ivete, a vida é um bem irrenunciável, indisponível.
é considerado um bem social e não deve ser tratado dessa forma, colocar à disposição de homens, de profissionais, quer queira para abreviar o sofrimento, dito sofrimento ou a dor, que é questionada sob o ponto de vista médico. Tanto a dor, que é relativa, o sofrimento é relativo, quem está sofrendo? Aquela pessoa ou nós, enfim, todos nós temos um certo sofrimento. E o que é aliviador? Mas o consentimento de uma pessoa que não tem condições nenhuma de sequer discernir uma postura ou tomar uma decisão tão importante como esta. Então, eu sou totalmente contra, não para abreviar um sofrimento, né? E o compromisso médico é muito importante. Sob o ponto de vista ético, é totalmente condenável para nós médicos. Nós não podemos deixar que confundam-se esses termos. Ortotanásia, que agora, né, estão querendo mudar a eutanásia, maquiar com o nome de ortotanásia, que seria a dispensa de determinados procedimentos médicos para que o paciente possa morrer sozinho. Ora, você está omitindo, e o médico tem um compromisso com a medicina, no dia da sua formatura. E, sob o ponto de vista religioso, espiritual, nós não temos o direito de interceder, nem de abreviar no momento que nós quisermos. Sem contar que nos pronto-socorros eu já presenciei muito aquele paciente, doutora Ivete, que nos últimos momentos de vida ele tem uma melhora repentina. Parece que ele está se preparando para a morte. Então, vamos deixar que todas as etapas aconteçam. Não vamos entrar, né? Não vamos interromper esse ciclo de vida. O termo eutanásia, que quer dizer eu é bom, né? E thanatos é uma expressão grega, seria a morte. Uma boa morte, uma morte piedosa, uma morte doce. Ora, o homem deter esse poder de tirar a vida de alguém, achando que com isso ele vai dar uma boa morte, a morte deve ser encarada de uma forma, aliás, é inevitável. Nós temos uma morte por um tempo desconhecido, mas ela está prevista e o médico tem o direito de salvar, não tirar a vida. Ele tem o dever de curar e não exterminar. E também é muito usado, principalmente antigamente, entre os gregos, como a falsa eutanásia, como uma eugenia. Né? Eugenia que seria o extermínio legal dos seres humanos, daqueles que os homens consideram débeis mentais, fracos, crianças, aleijados, idosos. Antigamente isso era muito usado, mas nós estamos hoje numa sociedade, numa civilização totalmente diferente, numa época diferente. Antigamente eles queriam homens robustos para a guerra e eles eliminavam as crianças. Entre os índios também eles tinham o costume de eliminarem os idosos. Mas isso é totalmente antirreligioso, antiético. Isso é considerado um homicídio. E não é porque os outros países, né, como a doutora Ivete tocou, os outros países estão evoluindo. O que é evoluir? É matar? Não. É preservar a vida. E nós médicos temos o direito de cuidar da vida do ser humano. Eu queria fazer uma observação que, evidentemente, aqui a doutora Vanir mencionou que na antiguidade era um hábito, às vezes, em algumas sociedades, inclusive a eutanásia, a prática eugênica e tudo mais. O problema, numa análise, vamos dizer assim, mais moderna, se agrava com o progresso da medicina, que é uma contradição, né? É uma contradição, porque o progresso da medicina permitiu um prolongamento da vida e um prolongamento de situações que antes se resolviam mais depressa. O doente terminal, não é, que não tinha a facilidade dos remédios, dos processos tecnológicos que hoje ajudam a prolongar a vida, a questão não se punha tanto. Mas modernamente, com o prolongamento artificial da vida, essa questão começou a ser discutida e também porque entra num conceito jurídico
um princípio que foi instituído na Constituição e que vem sendo utilizado pelos defensores da eutanásia, que é o princípio da dignidade humana. Então, todos aqueles que defendem a eutanásia, inclusive os médicos estrangeiros que na Holanda praticam a eutanásia legalmente, eles sustentam que eles agem para preservar o princípio da dignidade humana, no sentido de que eles estariam fornecendo uma morte digna e não a morte no meio de sofrimentos atrozes ou a morte numa situação que seria abjeta, por assim dizer. Então, é uma contradição. Eu não estou de acordo. Aquele ser que está numa UTI ou em coma, ele não está sofrendo. É como eu disse, nós aqui, no estado de consciência plena, considerados saudáveis, podemos estar tendo até um sofrimento, um estresse. Alguns pedem, totalmente até diferenciado. Ele está sedado e ele está em condições dignas. E a incurabilidade é uma questão muito importante que os defensores da eutanásia citam. São doenças incuráveis. O que é uma doença incurável? Principalmente com a evolução da medicina, nós não podemos definir. Né? Todas as pessoas, a maioria das pessoas tem hipertensão. Então a incurabilidade ela é relativa. Hoje nós podemos dizer, o câncer é uma doença incurável e o paciente está com câncer em fase terminal. Daqui a 50 anos nós podemos ouvir muito bem alguém dizer, puxa, alguém morreu de câncer há 50 anos atrás, que besteira. Assim como a tuberculose, morria-se muito de tuberculose. E hoje em dia existe a cura. Vai ter que fazer uma pequena pausa e a gente vai voltar a continuar com o debate, que é extremamente interessante, mas eu só quero deixar claro uma coisa. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, a dor é uma coisa que é totalmente afastada com medicação, né? Então esse critério, que é como a doutora Ivete já colocou, o critério de sofrimento, e como a doutora Vanir também está colocando, esse critério de sofrimento é muito relativo. E vamos fazer uma pequena pausa e na volta a gente vai colocar um pouco melhor essas questões para continuar o nosso debate. Até lá.